No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro promove reforma ministerial de surpresa, troca 6 nomes no primeiro escalão do governo por figuras alinhadas a seu projeto autoritário e sinaliza para a possibilidade de um autogolpe. Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não aguenta pressões do Congresso e pede demissão do cargo. Saem também o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, e o advogado-geral da União, José Levi. Para suas vagas são deslocados Braga Neto, ex-ocupante da Casa Civil, e André Mendonça, antigo titular do Ministério da Justiça. Bolsonaristas distorcem trágica morte de PM em surto psicótico por colegas de farda na Bahia, na tentativa de incitar motim de policiais contra governadores que defendem isolamento social. Essas e outras notícias, a edição desta terça-feira, 30 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Brasília viveu ontem um dos dias mais agitados da gestão Jair Bolsonaro, com o início de uma reforma ministerial que acende um sinal de alerta para o país. Primeiro, no início da tarde, saiu a notícia do pedido de demissão do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, algo que apenas poupou o ex-capitão de dispensar um dos principais representantes da ala ideológica do governo, já que a saída dele do cargo estava definida por conta das pressões que vinha sofrendo no Congresso, em especial do Senado, algo que se ampliou muito depois da publicação do agora ex-ministro, onde ele citava que o interesse pela sua demissão estaria relacionado não às questões diplomáticas em torno das vacinas contra a Covid-19, mas sim com as discussões sobre o banimento ou não da Huawei, empresa chinesa, da implantação da tecnologia 5G no Brasil. Ernesto Araújo chegou a dizer que foi procurado pela presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Cátia Abreu, do PP de Tocantins, no início de março, em uma conversa onde pouco se falou de vacina. A declaração do chanceler foi prontamente rebatida pela senadora, ao afirmar que o Brasil não poderia ter mais, abre aspas, a face de um marginal, fecha aspas, algo que tornou insustentável a permanência dessa figura indicada ao governo pelo guru do bolsonarismo, Olavo de Carvalho. Na vaga de Araújo, assume o diplomata de carreira que estava na assessoria da Presidência da República, Carlos Alberto Franco França. No fim da tarde, no entanto, surgiu a informação de que a saída do chanceler seria apenas a primeira de uma série que o presidente promoveria. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que foi chefe do Estado-Maior do Exército, enviou sua carta de demissão ao governo, surpreendendo a todos. O que mais chamou a atenção foi um trecho enigmático escrito pelo general no texto, onde ele cita que, abre aspas, nesse período em que estive no governo, preservei as Forças Armadas como instituições do Estado, fecha aspas. Ele não cita expressamente que pediu demissão, apenas diz que sai, abre aspas, na certeza da missão cumprida, fecha aspas. A leitura possível dessa mensagem é de que Bolsonaro pode estar aparelhando o Estado com figuras que estejam aliadas ao seu projeto de autogolpe, algo que já foi debatido algumas vezes aqui no programa. A suspeita se amplia porque quem assume a vaga no Ministério da Defesa é o general Braga Neto, defensor ferrenho do presidente que liderava a Casa Civil.
O também militar Luiz Eduardo Ramos passa a ocupar o lugar de Braga Neto, deixando a Secretaria de Governo, que ficará nas mãos da deputada Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, representante do baixo clero no parlamento. Mas as mudanças no primeiro escalão do governo não param por aí. O ministro-chefe da Advocacia Geral da União, José Levi, está deixando o Palácio do Planalto após desentendimentos com o presidente. Para o seu lugar, volta o antigo ocupante do posto e que estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça. Na pasta, que já foi ocupada por Sérgio Moro, o indicado é o delegado Anderson Torres, antigo secretário de Segurança Pública no Distrito Federal. Essas 6 mudanças promovidas pelo presidente Jair Bolsonaro precisam ter toda a atenção de nós que nos preocupamos com a manutenção da ordem democrática no país. A possibilidade de uma escalada autoritária se coloca de maneira ainda mais evidente. Esperamos que o judiciário e as forças legalistas estejam muito atentas para essas sinalizações do bolsonarismo. O ex-capitão já deixou claro recentemente a possibilidade de estabelecimento de um estado de sítio por conta do aprofundamento da crise provocada pela pandemia e pelas medidas de restrição de circulação de pessoas impostas por governadores e prefeitos. É hora, mais do que nunca, de a oposição reagir à altura e de maneira firme para que o aniversário do golpe de 1964, que se dará amanhã, não simbolize o início de um novo período sombrio no Brasil. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Leonardo Sakamoto, bom dia! Olá a todos e todas, é um prazer estar novamente com vocês aqui batendo um papo. Sakamoto, muito obrigado por você estar aqui dialogando mais uma vez conosco no Faixa Livre. Sakamoto, costuma-se dizer por aí que o Brasil não é feito para amadores. Isso tem ficado cada dia mais evidente com toda essa situação que envolve a crise provocada pela Covid-19, que tem como principal culpado o presidente Jair Bolsonaro.
O ex-capitão já tem mais de 300 mil mortes na conta, um número que tende a se ampliar em escala geométrica nas próximas semanas, de acordo com especialistas. Tira um general do Ministério da Saúde após muita pressão, mas nomeia uma figura indicada não por gente do ramo, mas pelo seu filho Flávio, justamente uma figura que já assumiu que manterá a política adotada até aqui pelo governo. Antes de nós abordarmos os efeitos dessas últimas movimentações no Congresso, Sakamoto, eu gostaria que você comentasse essa tragédia humana, um verdadeiro morticínio que temos no nosso país protagonizado pelo Jair Bolsonaro. É claro, infelizmente eu gostaria que estivéssemos em outras condições melhores do que tudo que está acontecendo, né? Com essa pandemia, né, e com esse presidente, né, esses dois P's que assolam o país. Bem, é claro que o presidente é o principal responsável pelo que está acontecendo, né? Devido às ações que ele tomou e devido às ações que ele não tomou, é que nós chegamos aonde chegamos. Para falar a verdade, seria melhor até que tivéssemos colocado um cone, sim, um cone daqueles de trânsito, sabe, né? Branco e vermelho, assim, tivéssemos colocado um cone no Palácio do Planalto ao invés do presidente. Porque o cone, ele é claro que, assim como o presidente, ele não iria chamar governadores e prefeitos para articular lockdowns, né, quarentenas, né, articular o fornecimento, a compra de vacinas, articular o fornecimento de matéria-prima, checar onde tem oxigênio e onde não tem. Então, ou seja, isso seria ruim, né, porque a gente não teria alguém para fazer isso. Mas da mesma forma, o cone, pelo menos, ele, por ser um cone, ele não iria defender remédios sem eficácia comprovada, como a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, que são ótimos, mas para outras coisas, como o tratamento de vermes, né? Ele não ia atacar as vacinas, como ele fez no ano passado, que agora ele está falando que eu posso tomar vacina, essas coisas, mas no ano passado ele deixou bem claro que não tomaria ponto final, atacou a vacina, disse que quem tomasse vacina viraria jacaré e tudo isso mais. Um cone não incentivaria e não provocaria aglomerações essas que podem matar através da contaminação em massa, como ele tem feito. Ou seja, e um cone não ia propagar o negacionismo, né? Não ia reclamar criticar a própria qualidade das vacinas, criticar outras formas que estão sendo tomadas para tentar garantir um isolamento e distanciamento social, ou seja, não seria um estorvo. Se a gente tivesse um cone como presidente da República, não teriam morrido 313 mil pessoas por Covid-19 neste momento. Então, só que infelizmente o Brasil não tem um cone, tem Jair Bolsonaro, né? E infelizmente por conta disso mais pessoas devem morrer, porque por mais que tenha acontecido movimentações no Congresso Nacional devido à pressão da sociedade civil organizada, de empresários, ainda é pouco comparado com o tamanho da tragédia, com o rumo que essa tragédia está tomando e com um presidente que se preocupa mais em excitar a sua plateia de extrema-direita do que seguir recomendações científicas. Agora, a reação do baixo clero na Câmara dos Deputados a esse negacionismo genocida do Bolsonaro chegou, ainda que tardia, Sakamoto. O presidente da casa, Arthur Lira, fez aquele discurso onde dizia acender o sinal amarelo, falava em remédios amargos e até fatais do parlamento, em um recado claro para o chefe do executivo, mas também isso tudo muito por conta daquele documento divulgado por representantes do capital hegemônico, entre eles banqueiros, economistas, empresários, exigindo uma ação imediata do governo federal para conter a pandemia e apontando os prejuízos financeiros desse quadro caótico. O ex-capitão tentou agir de alguma forma, criou aquele comitê anti-Covid que mais parece uma reunião de amigos, instalada em um encontro realizado apenas com aliados. Prova da farsa desse comitê é o fato de o próprio Bolsonaro insistir no tratamento precoce para o coronavírus, na cloroquina, defenestrar o lockdown. Outro movimento do presidente na tentativa de reduzir a fervura foi aquele encontro a portas fechadas com o Arthur Lira no dia seguinte ao recado dado pelo deputado.
Ainda que essa ameaça de impeachment que volta ao radar não seja algo imediato, me parece que a intenção do Centrão é mais uma vez precificar a manutenção do mandato do ex-capitão e mantê-lo em rédea curta. Não é essa a impressão que passa, Sakamoto? O Centrão, ele também sente o calor da população, da reclamação das pessoas, da imprensa, né, dos empresários. Ele sente reclamação, sente o calor disso. É claro que ele vai para cima também, porque ele não quer afundar junto com o resto do país. E afundar porque é o seguinte, bem, temos 313 mil mortos, né? E é claro que temos 212 milhões de habitantes. Na cabeça do Bolsonaro ainda pode morrer muita gente que não digamos, faria falta, né, na cabeça do presidente. Agora, do ponto de vista econômico, né, é claro que isso significa economia fechada. A economia fecha não por causa dos lockdowns, das quarentenas, a economia fecha porque as pessoas estão morrendo. No sul do país, no ano passado, resolveram deixar vários frigoríficos funcionando sem critérios de distanciamento mínimos que garantissem a saúde das pessoas. As pessoas começaram a ficar doentes e morrer, começaram a infectar as cidades. As pessoas voltam para casa, infectam quem está em casa e começou a aumentar consideravelmente o número de casos por conta exatamente dessa falta de cuidado na hora das atividades econômicas. As pessoas deixam de comprar porque elas estão com medo de se infectar e morrer. Então não adianta. A velocidade, se a gente está com uma velocidade como essa agora, se não tivesse medidas de isolamento e de distanciamento social, seria muito, muito maior. A tragédia seria muito maior. Muito maior a ponto de corpos se amontoarem, sabe? Tipo, a gente não, como aconteceu em alguns lugares do mundo. E da gente não conseguir dar conta, né? Contaminação de lençol freático com os mortos, tudo isso que as pessoas estão colocando, que os especialistas estão colocando que pode começar e pode acontecer. O que acontece é que o governo, que o Congresso não quer, né? Ele quer ser reeleito, né? Quem está no poder quer se perpetuar no poder. Então é claro que o Congresso, ele vai criticar o governo, o presidente, e falar, olha, assim, do que você está, não dá por conta das vidas, não dá por conta da economia. Aí o Bolsonaro rebate, fala, não, mas se todo mundo voltar a trabalhar, a gente vai ter, mas as pessoas não vão voltar a trabalhar enquanto tiver gente morrendo aos borbotões, e o Congresso pressiona. Só que o Congresso é uma pressão que é aquela coisa, o Congresso não quer perder a galinha dos ovos de ouro dele, não quer perder o governo acuado, topa entregar emenda, topa entregar cargo, topa entregar ministério de porteira fechada para ele. Então, o Congresso tem que fazer uma pressão suficientemente grande para o Bolsonaro se dobrar e, como eu usei uma expressão, se ajoelhar no milho, e tem que usar, ao mesmo tempo, mas não pode ser tão grande a ponto de vamos abrir um processo de impeachment, vamos abrir uma CPI da pandemia, porque isso significaria atingir essa galinha dos ovos de ouro e muitas vezes atingir os próprios sócios, né? Porque quando eu digo sócio, Bolsonaro, ninguém comete um crime contra a humanidade como o Bolsonaro está fazendo sozinho. Ele precisa de sócios que topam fazer isso em nome da economia, que topam fazer isso em nome do radicalismo, que topam, ou pessoas que acreditam, carreiristas, oportunistas, todo mundo tem, muita gente que morde um pouquinho nessa hora. Então, Bolsonaro não está sozinho. E o problema de você fazer uma CPI ou um impeachment é que cairiam pessoas que estão do lado dele junto. Além do fato, é claro, que o Congresso também sabe que neste momento, com quase 30% de popularidade, ele não vai ser derrubado. O Temer chegou a 3%, é menor do que um rodapé, e continuou de pé, né? Então ele não vai cair tão fácil com essa popularidade, né? E essa popularidade é dada por pessoas que gostam dele ainda, apesar de tudo que está acontecendo, e acreditam nele, acreditam que ele não é o culpado por nada disso, acreditam que o culpado é o distanciamento social, ou que a pandemia é uma farsa e tudo mais. E além de pessoas que também são parceiras, até acreditam na pandemia, mas querem ganhar dinheiro com o Bolsonaro e continuam com ele. Então o parlamento opera nisso, eles têm que pressionar o suficiente para o Bolsonaro andar, mas não o suficiente para ele cair, né, ou para ele entrar num modo defesa, porque também um Bolsonaro colocado contra a parede, ele também emparedado, ele reage, né, reage de forma violenta. Então, de certa forma, tanto o Pacheco no Senado quanto o Lira, né, os dois foram pressionando nesse sentido, né, e conseguiram obter algumas mudanças. No começo, na verdade, o Lira quis, inclusive, indicou 2 pessoas para ocupar o cargo de ministro da Saúde, e realmente, como você falou, acabou sendo uma indicação dos filhos do presidente, né, o que só reforça o sentido de política de clã, né, que acontece.
E aí isso deixou eles mais irritados ainda, né? Tanto é que aí acabaram indo pedir a cabeça de Ernesto Araújo, como veio a ser decapitada nessa segunda-feira. Algo que chama a atenção neste cenário, Sakamoto, é que, de uma forma ou de outra, a sequência do Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto está nas mãos dos governadores, que em sua maioria se opõem ao ex-capitão. Pensa só, se as iniciativas de restrição de circulação das pessoas adotadas em muitos estados, como esses superferiados de 10 dias no Rio de Janeiro e em São Paulo, tiverem resultado efetivo, nós poderemos ter uma queda no número de óbitos pela doença nas próximas semanas, o que diminuirá a pressão sobre o presidente. Agora, se nada disso funcionar, se as pessoas continuarem a não respeitar o isolamento, a situação pode ficar insustentável para o Bolsonaro, pois ele já assumiu que não vai recomendar um lockdown. Ou seja, os governadores podem, de alguma forma, dar o empurrão derradeiro nessa figura nefasta que é o Jair Bolsonaro, Sakamoto. Então, esse é o ponto, né, de R$1 milhão. Na verdade, o Bolsonaro, ele tem feito isso desde o começo da quarentena. Prefeitos e governadores conseguem conquistas, ainda que pequenas, né? Porque o presidente sistematicamente depõe contra e joga contra a saúde pública, incentivando aglomerações, indo contra a vacina, criticando medidas de isolamento social. Mas qualquer conquista que seja obtida, ele tenta fazer o quê? Tenta trazer para ele, né? Tenta assumir e puxar para ele, né? Como se ele fosse o responsável por aquilo, né? Então, essa maratona, né, dessa maratona de roubar resultados alheios é com ele mesmo. Aliás, ele é muito bom nesse esporte olímpico e num outro esporte que é o arremesso da responsabilidade à distância. Nunca na história deste país alguém terceirizou tanta responsabilidade quanto o presidente da República, né? Então, por exemplo, você vê todo mundo cobrando dele que atue nacionalmente para discutir lockdown, quarentena, e como ele não concorda com isso, ele não quer isso, ele fica citando uma mentira de que o Supremo Tribunal Federal teria impedido ele de participar desse processo, que é uma coisa de governadores e prefeitos, que é mentira. O Supremo disse que também governadores e prefeitos são competentes para discutir essa questão e que tem que ser uma questão articulada com os três entes, mas como ele não concorda, como para ele tinha que abrir tudo, todo mundo ir para a rua se contaminar, como ele mesmo falou, que a melhor vacina é pegar o vírus, e aí eu discordo, acho que eu e 313 mil mortos discordamos que a melhor vacina é pegar o vírus, mas ele falou que é. E ele acredita nisso, imunidade de rebanho, e vão por conta própria, e, como ele sempre diz, todo mundo morre, lamento, a morte é o destino de todo mundo. Então, essa, infelizmente, é a política dele. Vamos se contamina e bora trabalhar, porque se a economia cair, eu vou perder eu posso perder a reeleição, porque ele está preocupado com isso, com a reeleição dele em 2022. Porque ele sabe que em 2022, se a economia tiver uma tragédia, é o que não vai elegê-lo, porque em 2022 estaremos, em outubro de 2022, a menos que aconteça uma hecatombe, estaremos todos vacinados, com 1 ano de atraso, com 6 meses de atraso, mas estaremos vacinados. Mas é verdade que se tudo der certo, Bolsonaro receberia esses louros. Agora é coisa meio complicada, porque não é tão simples assim. Como o Bolsonaro está atacando sistematicamente os lockdowns, tudo isso mais, e a vacina não vai chegar a todo mundo até o final do ano, vai morrer muita gente ainda. E isso vai entrar na conta dele, e a economia vai entrar na conta dele também. Dentro dessa conta que o Centrão está cobrando do presidente Sakamoto, estava a demissão imediata do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que acabou se concretizando ontem. O chanceler foi alvo de muitas críticas no Senado na última quarta-feira. Participou daquela reunião de cúpula do Mercosul, em homenagem aos 30 anos do bloco, ao lado do presidente na última sexta, mas o próprio Bolsonaro, que não é bobo nem nada, já estava procurando um substituto. Só que, de surpresa, Sakamoto, o Bolsonaro acabou promovendo uma mini-reforma ministerial com 6 trocas. Dentre as principais mudanças estão as saídas do general Fernando Azevedo e Silva, da pasta da Defesa, e do advogado-geral da União, José Levi. Para as vagas foram realocados, respectivamente, o antigo chefe da Casa Civil, Braga Neto, e o ex-ocupante do Ministério da Justiça, André Mendonça. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas alterações na cúpula do governo, Sakamoto. Olha, o presidente Bolsonaro, ele realizou uma reforma ministerial não esperada
segunda-feira, né? Era esperado só que caísse Ernesto Araújo, como veio a cair, veio entrar no lugar dele o Carlos França, que é um diplomata de pouca expressão, mas é o que tudo indica, ele não é terraplanista e nem negacionista, o que na atual circunstância é uma dádiva, mas ele aproveitou para fazer também outras coisas. Como o Centrão, ele estava devendo para o Centrão, né? Uma vez que o Ministério da Saúde não foi, acabou não sendo uma indicação do Centrão como o Centrão queria, ele acabou, na verdade, trocando o Ernesto, como o Centrão tinha pedido, porque o Ernesto causava problemas, como a gente mesmo escutava, como você falou, o Ernesto, ele criava problemas com a China, que é o principal fornecedor de insumos para fabricação de vacinas e entre outros equipamentos para combater a Covid. Ele cria problemas com a atual gestão norte-americana, não tem apreço nenhum por ele, e é necessário também para comprar vacinas, Índia, um monte de gente. Então isso ajudará, né, o Centrão e o parlamento como um todo defendeu que isso ajudará na compra de vacinas, que vai, claro, na compra de vacinas, na compra de insumos, e isso vai encurtar a pandemia, né? Então o Ernesto rodou, mas o Bolsonaro aproveitou para fazer outras mudanças, né? Ele tirou o ministro da Defesa, que talvez seja a coisa mais chocante do dia, né? Ele tirou o ministro da Defesa e na hora que ele tira o Fernando Azevedo e Silva, né? Porque claramente ele estava insatisfeito, ele queria um exército, principalmente um exército mais alinhado com ele, com mais demonstração de apreço do exército. Ele queria tirar o ministro da Defesa, mas também ele queria tirar o comandante do exército, o Edson Pujol. E o Bolsonaro percebe, o Bolsonaro toda hora fala, não, porque o meu exército não vai ser usado para fazer o lockdown, o meu exército, como se fosse dele, é dele porra nenhuma, né? Ele é funcionário público, o Bolsonaro é um funcionário público, o Bolsonaro é o nosso funcionário, ele trabalha pra gente, é que a gente esquece isso, mas ele trabalha pra gente, né? Ele deveria prestar conta pra gente e parar de achar que as coisas são dele. Quem é meu exército é um ditador que fala, é um tirano, ele não é tirano nem ditador, apesar de ele desejar ser. Né? Então o que acontece é que ele acaba, na verdade, substituindo, colocando lá uma pessoa, que é o general Braga Neto, né, que estava na Casa Civil, que é mais próximo dele, e na tentativa de aproximar, né, as Forças Armadas mais dele, de Forças Armadas terem mais, digamos, mais manifestações de apreço. O que são manifestações de apreço? De repente, tweets como aqueles do general Vilas Boas, né, contra o Lula, lembra aquela história, né, um exemplo, ou, na verdade, manifestações de apreço, o Exército apoiar ou fazer comemorações e festividades no 31 de março, no aniversário do golpe militar de 64. Então tem muita coisa que é uma coisa que para ele é muito importante. Então tem muita coisa, são demonstrações de apreço, né, ao presidente, né, ou seja, coisas totalmente bizarras. Mas o Braga Neto, que é mais próximo a ele, pode vir a entregar, pode mudar, inclusive, a cúpula das Forças Armadas com isso. Isso gera toda uma dúvida se isso é próximo para estar se armando um golpe de Estado. Não está se armando um alto golpe de Estado, está longe disso, não há ambiente, o governo não tem força para isso, né? Existe um apoio ao Bolsonaro por parte de praças, ou seja, soldados, cabos e sargentos, mas não tem nos oficiais e muito menos na cúpula das Forças Armadas. Agora a cúpula das Forças Armadas é sócia do governo, vai continuar lá, né, com apoio, mas não vai entrar em nenhuma aventura, né? Só que aí o Braga Neto vai para a Defesa, a Casa Civil onde ele estava, acaba indo Luiz Carlos Ramos, o general Luiz Carlos Ramos, que estava na Secretaria de Governo, e para a Secretaria de Governo, né, que é a pessoa que cuida da parte de articulação com o Congresso Nacional, negociação de emendas e cargos, né, por exemplo, vai para o Centrão, né, vai para Flávia Arruda, que é deputada federal pelo PL e é esposa do Zé Roberto Arruda, que é o primeiro governador encarcerado durante o mandato por um caso de corrupção. Aí no Ministério da Justiça sai o André Mendonça e vai para o lugar do antigo AGU, né, do advogado-geral da União, né, que estava, na verdade, com o Zé Levi. O Bolsonaro estava puto com o Zé Levi, teve um pedido do Bolsonaro para assinar
o Levi não assinou com o Bolsonaro uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo para os estados, para os governadores não poderem fechar lockdown. Então, o Levi não assinou com o Bolsonaro ficou puto com isso, tirou o Levi fora, o André Mendonça volta, sai do Ministério da Justiça, volta para a AGU, e no Ministério da Justiça entra, né, quem entra um amigo também, novamente, do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro, né, que é o Anderson Torres, é um delegado da Polícia Federal, que inclusive já tinha sido pivô de uma briga entre o Bolsonaro e o Moro um tempo atrás, né. Agora, aconteceu tudo isso, né? E aconteceu até mais, na verdade, também, porque a Secretaria de Educação Básica do Governo Federal também saiu. Era um nome técnico, né, que estava lá, era a Isabel Pessoa, que estava lá, era um nome bastante técnico, e está saindo e provavelmente vai ser entregue em tributo ao bolsonarismo. Se a gente for pegar, eu sei que eu estou falando demais nessa questão, mas se for pegar tudo isso, ou seja, você tem dois movimentos muito fortes. Primeiro é tentar aumentar a força do bolsonarismo junto às Forças Armadas, a influência dele, e por um outro lado, tem uma tentativa de aumentar, de abrir espaço para o Centrão que está cobrando tanto do Bolsonaro. Então, são dois movimentos paralelos. Há uma leitura relacionada a essas mudanças que diz respeito a uma possibilidade de autogolpe do Bolsonaro, alocando nos ministérios figuras alinhadíssimas ao seu projeto autoritário. Os comandantes das Forças Armadas, até a noite de ontem, cogitavam uma renúncia coletiva dos seus postos, algo nunca antes visto na história do Brasil. Te parece factível essa tese de autogolpe do ex-capitão, Sakamoto? Ontem, inclusive, no meu texto sobre isso, eu falei disso. Talvez eu tenha sido um dos jornalistas que mais bateu na tecla de que isso não é um autogolpe e a gente não está caminhando para um autogolpe. Bolsonaro, neste momento, ele está enfraquecido. É claro, se perguntar, mas ele não daria um golpe se pudesse? Alguém tem dúvida disso, né? Ele daria um golpe e estabeleceria uma monarquia no país hereditária, assim, não parlamentar, assim, tirânica. Mas é claro que ele não consegue, né? Você tem uma... E outra coisa, né? O bolsonarismo, ele não tem ambiente para isso neste momento, né? Pelo menos não tem ainda ambiente para isso, né? Ele está enfraquecido, está nos holofotes como um dos vilões da pandemia, devido às suas péssimas decisões, né? O clã dele está sob investigação de casos de corrupção, né? Desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, organização criminosa, né? As chamadas rachadinhas, né? E aí por isso ele ataca, ele dispersa. Quanto mais acuado, ele mais ataca, ele mais tenta mostrar para as pessoas, não vem que eu mordo, e eu mordo através de golpe, mas isso demonstra fraqueza, não demonstra força, na verdade, né? Militares vão continuar como sócios do governo, eles ganham dinheiro, eles ganham cargo, ganham prestígio, ganham poder, vai continuar, mas também não vai ter muita dedicação para defendê-lo, não. Eu gosto de dizer, até expliquei no texto, que os golpes não vêm necessariamente com soldados armados nas ruas. Isso é muito década de 60, né? A gente pode ter intervenção de outras formas. Uma é com policiais e milicianos, né? Atendendo ao chamamento do presidente, né? Muita gente ficou com medo com o que aconteceu lá na Bahia, né? Agora, e com aqueles protestos, mas isso é muito pequeno comparado com tudo, né? E um protesto desse, policiais indo nas ruas, tentando dizer que foi fraude, pode acontecer no momento eleitoral, em 2022, né, que nem aconteceu nos Estados Unidos, né, não duvido nada que o presidente, se perder, opte por isso. Agora, o mais provável é que um golpe viria no Brasil com um paulatino esgarçamento das instituições democráticas, aos poucos, sabe? Do presidente controlando as instituições, fazendo que gato e sapato que quer deles, até o momento que a gente já vive num país sem liberdades, assim. Aí a pergunta só que a gente tem que se fazer, talvez, é como é que a gente vai conseguir perceber esse momento? A gente vai ter liberdade para reclamar desse momento? Aí é a pergunta. E como é que você analisa essa possibilidade de o Lula se candidatar nas eleições presidenciais do ano que vem? Ele já deixou claro que deve se colocar como aquele mesmo postulante de 2002 em uma chapa de conciliação. O PT já busca um nome do grande capital para ser o vice. A tendência é de que o Lula não faça ruptura com essa retórica ultraliberal que está colocada, algo que nenhum candidato que pleiteie o cargo máximo da República na atualidade conseguirá.
Não há como se governar o Brasil sem a anuência do capital hegemônico e da mídia dominante, essa é que é a verdade. Mas a simples superação do bolsonarismo em um momento extremo como esse já vale a pena, Sakamoto? Olha, eu acredito que, bem, as esquerdas vão ter que chegar a um consenso, a esquerda, centro-esquerda, centro, se vai ter um candidato único, ou vão ter várias candidaturas, e a candidatura única se coloca no segundo turno. O fato é que a presença do Lula como possível candidato, isso embola tudo, já embolou muita gente do centro, centro-direita, direita, já começa a espirrar, porque sabe que isso vai ter duas grandes candidaturas em torno disso, que é a do Lula e do Bolsonaro. Mas também a esquerda começa a já repensar, porque aí várias candidaturas estariam lá para marcar posição só, uma vez que todo mundo saberia que o segundo turno seria Lula, né? Pelo menos do lado da esquerda. Mas eu acho que até lá as esquerdas têm que construir um projeto comum, pautas comuns, né? Um projeto coletivo, pelo menos um denominador comum, um programa comum para ser abraçado por todos, né, para ser defendido por todos, um programa de reconstrução nacional, porque o que está vendo nesses últimos anos é a destruição total daquilo, de todos os alicerces que foram construídos, das paredes, dos alicerces construídos pela Constituição de 88. Mas eu acho que até lá o ideal seria isso, construir as bases de como seria esse novo país e todos os partidos encamparem isso. Mais importante, inclusive, do que ter uma candidatura única de esquerda, ou de centro, de direita, seria todo o campo democrático da direita à esquerda se comprometer a que no segundo turno seria todos os versos da barbárie, né, eu acho. E aí isso acho que responde a sua pergunta no sentido de que, puxa, o próximo que ganhar vai ter que ser alguém de um campo democrático, sabe? Eu acho que a discussão qualquer pessoa do campo democrático já vai ser um ganho muito grande. Mas não vai ser necessariamente aquilo que a gente quer, não vai ser necessariamente aquilo que a gente gostaria da esquerda, a direita não importa, mas tem que ser um centro democrático. Mas a direita, que não importa. Tem que ser feito de tudo para que quem chegar ao segundo turno, não importa o nome que seja, derrote a barbárie. Caso contrário, a gente vai ficar discutindo mais 4 anos o que poderia ter sido, e fazendo autocrítica, etc. Enquanto isso, a maioria dos brasileiros vão sofrer. A classe média pode se dar o luxo de fazer discussão da autocrítica, discussão dos debates sobre o que funcionou, o que não funcionou, pode até fazer um doutorado a respeito, né? Mas a maior parte dos brasileiros está morrendo de fome, está passando necessidade, está sem emprego, sabe? Está sendo explorado, a gente está vendo o meio ambiente ser destruído, né? É um retrocesso muito grande e a gente não pode deixar isso acontecer. Então é qualquer coisa menos aquilo. Para finalizar, Sakamoto, a força-tarefa de Curitiba da Operação Lava Jato parece que finalmente foi colocada no seu devido lugar, que é o lixo da nossa história, mas isso depois de provocar inúmeros e incontáveis prejuízos para o Brasil. Essa decisão da segunda turma do Supremo, que coloca o ex-juiz Sérgio Moro como suspeito nos julgamentos do ex-presidente Lula, corrige uma enorme injustiça, mas escancara as relações do judiciário no país com os interesses mais sombrios da nossa política. Qual é o recado que essa decisão do STF passa e como a população passa a observar a Lava Jato, Sakamoto? Muda a percepção popular? Depende do que você chama de popular, né? Porque a maior parte das pessoas não tem nem tempo, nem condições de fazer essa discussão que a gente está tendo aqui. Elas estão mais preocupadas em trabalhar hoje de manhã para comer à noite, né? Então eles não têm. Quando até você vê essas pesquisas de opinião, você é a favor você acha que o juiz Moro estava correto ou incorreto, ou estava impedido ou não impedido, se o Lula é inocente ou culpado? Sinceramente, a maior parte das pessoas não sabe. Elas sabem o que a mídia falou para elas sabem o que elas leram no Zap. Eles não leram os autos do processo, né? Pouquíssimos jornalistas leram os autos do processo, sabe? Leram as acusações, tudo isso. As pessoas falam de orelhada, né? Então, primeiro que é complicado, porque já começa isso, ou seja, a impressão que se tem sobre toda a Lava Jato é a impressão que foi comprada e vendida pela mídia brasileira,
né? Seja por má fé ou seja por inocência, né? Mas foi isso, né? Ou por incompetência, que seja, né? Mas foi isso. Foi muita gente, na verdade, cravou as coisas como se fossem verdades absolutas e como o processo tivesse totalmente dentro da lei. Eu não estou falando que Lula é inocente ou Lula é culpado. Estou falando que Lula não teve direito a um julgamento justo, né? E a prova disso não foi só as mensagens, né? Tanto é que o Supremo Tribunal Federal não considerou não considerou na justificativa do advogado Lula, não estavam as mensagens, estava uma série de outras coisas, né? Tava o fato do Moro ter assumido, ter vazado a, a ligação da Dilma com o Lula, mesmo depois de já ter finalizado o período de escuta legal, o Moro ter assumido, ter liberado coisa durante a eleição para ajudar o Bolsonaro sobre a delação do Palocci, ter assumido logo depois o cargo de ministro, tem um monte de coisa que é claro que coloca o Moro em suspeição. Aí veio as mensagens da Vaza Jato, do Intercept, né? Tudo aí já é a pá de cal, né? Porque aí você ouve tudo e vê todo o pessoal lá, os procuradores, o juiz, tudo lá combinando a condenação, né? Então, fazendo tudo para dar um jeito para condenar. Então, é claro que isso é um absurdo, né? O que eu acho assim, e aí vem uma adesão que vem de forma tardia porque se o Moro não tivesse, se o Supremo não tivesse bloqueado isso, não tivesse, o pessoal da defesa do Lula fala que desde 2016 eles reclamam disso, mas o Supremo veio decidir agora, antes tarde do que nunca, só que o tarde do que nunca é que, sabe, tipo, você acabou, na verdade, influenciando no resultado das eleições, no resultado do país, no resultado de 313 mil mortos, né? Então, mas é que é melhor que o Supremo dê um freio de arrumação e se coloque, olha, não pode certas coisas, e falar para a justiça não pode certas coisas, e daqui para frente não faça, do que nunca tenha feito isso, né? É uma pena só porque o Brasil perdeu bastante com isso. E repito, não é uma questão do Lula ser inocente e ser culpado, é ter tido um julgamento justo. Agora que se tem um julgamento justo, né? E se for culpado, tiver evidências, etc., que se pague por isso, senão que fique livre. Né? Agora, claro que vai ser muito difícil ser condenado até 2022, até outubro de 2022, então é muito provável que ele seja realmente dispute a presidência. Leonardo Sakamoto, mais uma vez eu quero te agradecer por estar aqui conosco no Faixa Livre, te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. O prazer foi meu, quero deixar também um abraço para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Assim, fiquem firmes, a gente vai sair dessa. Um abraço. Conversamos aqui com o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, Leonardo Sakamoto. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Luiz Gonzaga Beluso, bom dia. Bom dia, muito bom dia, é um prazer outra vez voltar aqui ao Faixa Livre e eu estou aqui aguardando as perguntas para responder na medida da minha capacidade. Beluso, muito obrigado por mais uma vez você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Professor, a pressão ao Jair Bolsonaro aumentou demais na última semana, especialmente depois daquele documento divulgado por uma série de banqueiros, economistas, ex-presidentes do Banco Central, empresários que já têm mais de 1.500 signatários, figuras das mais variadas tendências, representantes do capital hegemônico, pressionando o governo federal a tomar atitudes incisivas para conter o morticínio provocado pela Covid-19 e seus efeitos na nossa economia. Eu queria começar, Beluso, te perguntando como é que o senhor observou aquela carta escrita pela turma do andar de cima. Em que pese as inúmeras divergências com a maioria dos signatários desse documento, o senhor considera ele importante e não demorou demais para que eles tomassem essa atitude? Eu considero sim, a carta importante, muito importante. Ela tardou um pouco porque as pessoas sempre ficam com dificuldade de se desvencilhar dos seus atos pretéritos, né? Isso é uma coisa natural na condição humana,
mas eu considero muito bem-vinda a carta, ela foi muito bem redigida, colocada. É claro que muita gente pode ficar um pouco hesitante em apoiar. Eu escrevi um artigo na Carta Capital, reconhecendo a importância da carta, dado o fato mencionado por você, que é da dita classe dominante dirigente brasileira, né, que sempre trepida um pouco antes de tomar decisões que são muito necessárias, né, nesse caso, mas eles vieram se juntar ao clamor de todos contra as barbaridades que foram cometidas pelo governo no seu descaso em relação à pandemia, e o tratamento da economia foi precário. Então, acho que a carta é muito bem-vinda. Espero que outras sejam prolatadas para reforçar esse repúdio à forma desagradável, para dizer o mínimo, como a economia e a saúde são conduzidas agora. E que tipo de medida o Bolsonaro e o Paulo Guedes deveriam tomar no que tange à economia, Beluso, já com mais de 1 ano de atraso? Ainda seguimos sem o auxílio emergencial, as micro e pequenas empresas estão completamente desamparadas, os recursos disponibilizados pelo BNDES através de linhas de crédito não chegam nas mãos dos empresários, o desemprego e o subemprego crescem absurdamente. Pois é, essa pergunta é a pergunta crucial. O Brasil demorou muito para tomar as providências e tomou as providências, digamos, de uma maneira muito frágil, muito insuficiente. Eu escrevi há algum tempo atrás, não é porque eu escrevi, eu conversando com outras pessoas, nós chegamos à conclusão que esse episódio da pandemia se assemelha a uma guerra em que o inimigo está dentro de casa. Então nós teríamos que adotar uma espécie de planejamento de guerra, de criar um comitê de enfrentamento da pandemia que congregasse especialistas, mobilizasse os nossos militares, especialistas como gente especializada em transporte, etc., e abastecimento. Tudo isso deveria ter sido feito a exemplo do que foi feito nos anos da guerra aqui no Brasil com o Comitê de Mobilização Econômica, né? Isso está mostrando a insuficiência dessas providências, a inexistência dessas providências, está revelando claramente os seus danos agora, os seus prejuízos e as suas carências, né? E, na verdade, essa oposição que foi feita pelo governo entre saúde e economia, isso corresponde a um governo incompetente, que não tem nenhuma capacidade de mobilização dos seus cidadãos, que, aliás, não creem no que o governo diz e saem às ruas, etc. Então, nós estamos sofrendo as consequências de uma falta de planejamento, de coordenação, que são fundamentais numa situação como essa, né? E nós já temos, na verdade, o mundo já tem experiência, né, a respeito de como se enfrentar esses choques, que são choques brutais de corrosão dos circuitos de renda e emprego. As pessoas ficam discutindo se é choque de oferta ou de demanda, mas bom, foi tudo. Foi, na verdade, o rompimento dos circuitos de formação da renda e do emprego, e o governo se comportou de uma maneira tímida, insuficiente, apegada ao teto de gastos, a todas essas bugigangas e besteiras que nascem do pensamento chamado neoliberal, né? Que, na verdade, não consegue enfrentar isso porque detém concepções muito primitivas e primárias a respeito de como funciona essa economia. Nós tivemos no ano passado, professor, uma queda do Produto Interno Bruto que acabou ficando aquém das expectativas mais catastróficas, que eram na casa dos 8%. O tombo da nossa economia foi de 4,1%, de acordo com os dados do IBGE.
A grande questão é que se esperava que, neste momento, o país já estaria em uma trajetória de recuperação, com a pandemia controlada, a reabertura gradual das atividades, mas o que temos visto é justamente o oposto, a necessidade de um lockdown em quase todos os estados do Brasil. Dá para prever o tamanho do desfiladeiro que nós devemos encarar em 2021, Beluso? Eu estava mencionando exatamente isso, uma subestimação da profundidade da crise e uma discussão superficial sobre o tamanho da queda. O tamanho da queda foi muito profundo e muito mais do que aparece nos números, porque eu vejo, por exemplo, o conjunto de pequenas e médias empresas completamente inclinados, já inclinados à quebra e à falência. Nós vamos ter uma devastação. O FMI outro dia publicou um artigo mostrando que em todos os rincões e lugares a crise está produzindo uma brutal concentração e centralização do capital com aumento do poder das grandes empresas e, na verdade, um destino muito negativo para as pequenas e médias empresas. Então, eu repito, era preciso de ter uma ação muito mais incisiva e abandonar esses preceitos e preconceitos da visão tradicional que recomenda austeridade e, na verdade, controle. Eu estava vendo a ideia de se reduzir os salários, de se, na verdade, sustentar apenas parcialmente os empregos. Isso tudo vai causar um dano muito grande para o futuro, né, e vai dificultar a recuperação da economia. Isso para não falar da desgraça que é esse retorno do lockdown sem que você tenha medidas compensatórias. O governo devia ter coragem de manter a renda dos cidadãos, sustentar a renda, sustentar a situação financeira das pequenas e médias empresas, né? Montar um programa de gastos no sentido de gerar atividades para as grandes empresas também. Então, quando fico observando a diferença entre o que o Brasil faz e, na verdade, nesse caso, seria bom que o viralatismo voltasse, a gente imitasse os Estados Unidos, porque o Biden, aliás, está sendo reconhecido, está fazendo um programa não só de sustentação da renda de 1,9 trilhão, como vai propor um programa de 3 trilhões em infraestrutura para recuperar a economia. Ele está, na verdade, reproduzindo praticamente o New Deal do Roosevelt com a mesma linguagem, os mesmos valores, e nós estamos aqui, na verdade, navegando nessas águas turvas da política de contenção, da falta de noção completa de como funcionaria a recuperação de uma economia numa situação como essa. Eu tenho insistido aqui em um tema com vocês especialistas em economia, Beluso, que é justamente a necessidade premente de emissão de moeda no nosso país. No Brasil, criou-se esse tabu de que o Banco Central não pode emitir moeda porque isso iria desestabilizar a economia, provocar problemas de liquidez. Só que lá fora esse sistema é defendido por uma série de economistas, inclusive liberais. Eu queria saber o que é que você pensa a esse respeito, Beluso. A emissão de moeda em um momento de calamidade e que tipo de efeitos, de fato, essa medida poderia provocar na nossa economia? Bem, essa questão da emissão de moeda é uma questão que afeta particularmente as convicções dos economistas convencionais, porque eles imaginam que a moeda ela cai do céu, não é? Não, ela é administrada, a criação de moeda é administrada conjuntamente pelo Banco Central e pelo sistema bancário, né? Isso o capitalismo desenvolveu ao longo da sua formação, não é? Se nós quisermos observar a história desse fenômeno, não é? Que deu ao Banco Central,
numa situação de crise, de disrupção das cadeias, um poder enorme, como está sendo observado, por exemplo, nos Estados Unidos, pela ação do Federal Reserve, né? Eles estão dispostos e estão realizando, né, uma tremenda emissão de moeda. O balanço do Fed hoje, né, decorrente da sua intervenção no mercado de ativos privados, nos mercados secundários, é da ordem de praticamente 8 trilhões hoje, e eles não vão parar. É claro que o Brasil tem uma circunstância peculiar, que é o fato de que sua moeda não é uma moeda conversível, né? Ou seja, não é aceita como o dólar é aceito no resto do mundo e em todo o mundo, mas isso não impediria de se tomar providências de controle de capitais. Eu estou vendo os economistas discutindo os efeitos de um aumento na emissão monetária e da ação do Banco Central, temendo que os detentores de riqueza fujam para o exterior. Bom, numa situação como essa, nada mais recomendável do que controle de capitais. As pessoas ficam muito preocupadas, etc., porque estão seguindo regrinhas que são tolas e não servem e, na verdade, são prejudiciais para a compreensão do fenômeno. É claro que há uma relação entre o Banco Central e os bancos privados no controle da emissão monetária, no controle da liquidez, mas numa situação de anormalidade absoluta, o que se coloca como mais importante é a capacidade do Banco Central dirigir, comprar os títulos privados, comprar títulos públicos, desinclinar a curva de juros, porque eles ficam dizendo a curva de juros vai subir. Vai subir, veja o que o Federal Reserve está fazendo, ele desinclina a curva de juros, o mercado fica com mimimi, ele desinclina a curva de juros para poder manter a economia numa situação sustentável. E essa decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, professor, que aumentou depois de mais de 5 anos a taxa básica de juros, que passou de 2% para 2,75%. É uma tentativa do Copom de segurar a inflação, que está em uma trajetória ascendente nos últimos meses. Mas essa foi a melhor solução a ser tomada pelo Banco Central, Beluso? Que outras medidas o Ministério da Economia poderia adotar para frear a alta dos preços? Bem, essa é uma pergunta importante, porque o Banco Central, depois de alguma hesitação e de emitir sinais que não faria isso, assustou-se com a gritaria do mercado a respeito da inflação. Se nós não examinarmos as origens dessa inflação, que foi um choque de oferta, principalmente decorrente das defasagens que surgiram na demanda de commodities, né? Como a economia teve um colapso global, os chineses também tiveram que recompor seus estoques e o choque de oferta foi muito pesado e até correspondendo ao hiato que há entre o momento do plantio e da colheita, né? Isso é muito comum no mercado de commodities. Isso vem de longe, né? E isso ensejou no passado a criação dos estoques reguladores. Os estoques reguladores foram criados e sustentados, inclusive no Brasil, exatamente por conta desses choques de oferta que ocorrem naturalmente no setor agrícola, não é? No setor da produção de alimentos e de outros insumos naturais. Então, é preciso o Brasil já teve um programa de estoques reguladores muito bem organizado, e isso foi se dissipando, foi sendo transportado para os mercados futuros de commodities nas bolsas internacionais, sobretudo nas bolsas americanas, coisa que só ajudou a ampliar os choques, né? Então, essa é mais uma dimensão negativa. E imaginar que esse choque vai ser combatido assim como também os choques de câmbio, né?
Choques de câmbio decorrem de fenômenos parecidos, não são os mesmos, mas são parecidos. São os dois fatores, o câmbio e as commodities, que deflagraram essa inflação no Brasil. Então, uma coisa é o choque de câmbio decorre dos desequilíbrios causados pelos movimentos de capitais, que eu contei já, nós tivemos 18 choques cambiais desde que nós tivemos o Plano Real, não é, com abertura financeira, e ao mesmo tempo nós tivemos vários choques de preços de commodities, e não é recomendável, mesmo pelos supostos de metas de inflação, não é recomendável se aumentar a taxa de juros para combater choques de oferta, né? Isso é dito pelos corifeus da teoria monetária que sustenta a taxa de juros, né? Vou citar aqui o Woodward, que recomenda vivamente que não se faça isso, porque você vai causar danos para o nível de atividade e, na verdade, a eficácia é muito baixa. Então, eu vejo isso como fruto de uma falta de diversificação dos instrumentos de política econômica, né? Aliás, isso ocorreu desde os anos 80 no mundo inteiro, ficou muito concentrado isso na taxa de juros para combater a inflação, quando às vezes os fatores que desencadeiam a alta de preços cumulativas são muito distintos, né? Houve um empobrecimento em relação ao passado na adoção de políticas econômicas para se combater a inflação. Por falar em Banco Central, Beluso, eu queria ouvir a sua opinião a respeito de um tema que nós ainda não tratamos contigo aqui no programa, que é essa autonomia do Banco Central. O presidente da instituição passará a ter um mandato de 4 anos que não coincide com o do presidente da República. Isso traz sérios problemas para a definição das políticas econômicas no nosso país, Beluso, já que o governo de plantão ficaria praticamente de mãos atadas para atuar. Qual é a avaliação que você faz dessa autonomia do BC? Bom, essa autonomia do Banco Central, ela começa a ser construída, a ocorrer nos anos 80 para frente, né? Ela tem a mesma raiz, o mesmo fundamento da ideia de que a política monetária deve se concentrar exclusivamente no manejo da taxa de juros para coordenar as expectativas de inflação, né? Houve, na verdade, um reducionismo enorme nessa visão do papel do Banco Central, e é incrível que os economistas de hoje em dia não leiam a história dos bancos centrais, sobretudo a história do pós-guerra. Há vários livros e textos a respeito disso, inclusive de um ex-funcionário do Banco Central, atual alto funcionário do Banco Central, Banco da França, né, que escreveu um livro chamado Controlando o Crédito, Controlling Credit. É um livro imprescindível, em que ele mostra as várias formas, e as formas muito mais eficazes de gestão da política monetária e de crédito, né? Essa política monetária e de crédito subordinada ao comissariado do plano, e não foi na França, Commissariat Général du Plan, não foi só na França, foi na Itália também, através de vários instrumentos, como o IRI, foi na Alemanha com a criação dos bancos cooperativos e dos bancos públicos. Cuidava-se do controle do crédito para governar não só o crescimento da economia, para dirigir o crédito para favorecer o crescimento da economia, como também para, através do controle do crédito, que é a forma como o dinheiro entra na economia, se dá conta dos episódios de aceleração da inflação. E a inflação ficou muito controlada nesse período, em torno de 3,5%, 4%, considerado uma taxa de inflação razoável, com um pleno emprego praticamente. Então, o que acontece é que houve um estreitamento muito perigoso e danoso das políticas de controle da inflação e do crédito,
tudo isso claramente em prejuízo do desempenho da economia. Então, houve um empobrecimento, de fato, das políticas de crédito e monetárias que eram administradas conjuntamente. As políticas monetárias eram políticas de crédito. Então, isso tudo traz um dano muito grande, na verdade, um reducionismo perigosíssimo e danoso para a economia. Então, a independência do Banco Central, ela surge como decorrência da liberalização e da desregulamentação financeira e do afastamento do governo das verdadeiras políticas de crédito e de controle da economia, de modo que nós estamos pagando o preço desse besterol, né? Na verdade não é um besterol, mas é uma decorrência muito clara da desregulamentação financeira. Hoje em dia tem gente que já está começando a perceber, como Blanchard, Summers, etc., que estão muito preocupados com o caráter muito estreito e estrito das políticas monetárias e políticas de controle do crédito. Na semana passada, Beluso, o Congresso aprovou com pelo menos 3 meses de atraso o orçamento da União para o ano de 2021, retirando recursos da saúde, da educação, do meio ambiente, da assistência social, do censo demográfico, que fica absolutamente inviabilizado. Aquilo não é um orçamento de uma gestão federal, Beluso, mas parece uma peça criminosa elaborada por esses ultraliberais. Você chegou a dar uma olhada no texto aprovado? Que tipo de impressão você teve em relação a esse orçamento de 2021, professor? Olha, eu li com pesar a nota da ASECOR, que é da Associação de Coordenação e Planejamento do Orçamento, são os funcionários, né, que fizeram uma crítica muito pesada e justa em relação a esse pastiche em que foi transformado o orçamento, né? Onde foram introduzidos, na verdade, os benefícios para os deputados agradarem suas bases, né? Cortes, o que aconteceu com o censo é uma coisa inaceitável, né? O que aconteceu também com saúde e educação. Eu vi uma apresentação também na Globo News de uma senhora que comenta economia, e dizendo que, puxa, cortaram saúde e educação para 3 bilhões, foi o que, na verdade, eu percebi, e aumentaram o investimento para 6. 6 bilhões de investimento em infraestrutura não é nada, é ridículo. Então, nós estamos, na verdade, é muito triste dizer isso, é muito desagradável, mas nós estamos, na verdade, nas mãos, entregues a concepções e práticas que são totalmente inadequadas para o enfrentamento da pandemia. Esse orçamento é um vexame do ponto de vista. O orçamento é um instrumento que, na verdade, aponta para as decisões de gasto do governo no sentido de ajudar o desempenho da economia. Mas como eles estão amarrados a esse absurdo, isso é um absurdo do teto de gastos, por 20 anos em que você corrige as despesas simplesmente pela inflação, que você abandona totalmente uma visão do caráter cíclico da economia capitalista, porque, na verdade, o gasto público, desde os anos 30, é concebido como uma forma de se coordenar as flutuações cíclicas da economia, evitar que elas sejam muito pronunciadas. Na verdade, o Keynes supôs um orçamento de capital no sentido de coordenar as expectativas do setor privado e induzi-lo a manter a taxa de investimento no nível sustentável, de modo que o que nós temos aqui é um pastiche, é uma coisa inacreditável. Beluso, eu queria fugir um pouquinho da nossa pauta que a Celeste tão bem elaborou para o programa de hoje, para te explorar como exímio analista de política que você é e tratar a respeito de toda essa farsa que foi a força-tarefa de Curitiba da Operação Lava Jato.
Tivemos na última semana aquela decisão histórica da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, julgando o Sérgio Moro como suspeito para julgar o ex-presidente Lula, que anulou todas as condenações do petista, levando os inquéritos que tramitaram na 13ª Vara Federal de Curitiba a estaca zero. Eu acho que aquela fala do deputado Glauber Braga chamando o Sérgio Moro de juiz ladrão está mais do que comprovada, Beluso. Bem, esse episódio da Lava Jato me deixou muito aborrecido, constrangido, porque ela revela uma degradação do sistema judiciário brasileiro. Eu digo isso porque eu acompanho desde menino o desempenho de um juiz, meu pai, impecável, jamais cedendo a qualquer atração e na verdade, canto da sereia da fama, do desempenho, do protagonismo midiático, tudo isso que marcou esse comportamento da Lava Jato, além de outras dimensões que são igualmente detestáveis, como, por exemplo, a ideia de que é possível o juiz e os promotores combinarem entre si o que eles vão fazer. Isso é um desrespeito à independência do juiz em relação às partes, que é um instituto fundamental do funcionamento do judiciário contemporâneo. O juiz deve ficar à distância das partes. Houve uma conspiração de promotores e juízes no sentido de encaminhar certas decisões. Isso é muito grave, gravíssimo, e eu não posso senão elogiar enormemente e reconhecer as ênfases colocadas pelo ministro Gilmar Mendes, quando acatou a nulidade acatou o habeas corpus do Lula para inquinar de nulidade as decisões do juiz Sérgio Moro. Foi muito triste e isso denota também uma queda de qualidade cultural, intelectual e de conhecimento dos membros mais recentes do judiciário brasileiro, né? Em desacordo com aquilo que foi executado durante anos, né? Antes da Revolução de 64. Né? O judiciário era composto de gente que se entendia como servidor público e não como, na verdade, animador de auditório, como são esses da Lava Jato. Só que esse tipo de expediente realizado pela Operação Lava Jato, com o auxílio luxuoso da grande imprensa nesse conluio político-jurídico-midiático, contou também com a participação efetiva do então comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, que intimidou o Supremo Tribunal Federal às vésperas das eleições presidenciais de 2018, quando do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula na corte. Ou seja, as Forças Armadas atropelaram a ordem democrática e hoje temos essa tragédia protagonizada pelo bolsonarismo. Pois então, esse episódio que está relatado no livro, em que ele conta, o general Vilas Boas conta a sua intervenção para atemorizar o Supremo com uma advertência, eu diria, nem tanto ambígua, muito clara, em relação ao que poderia acontecer se a decisão do Supremo sobre a habeas corpus fosse favorável ao Lula. Isso tudo também denota isso que eu estava dizendo, a degradação da função pública, inclusive aquela exercida pelos militares. Se nós somos atentos, e eu sou muito atento às manifestações dos militares, eu fico impressionado com a queda assim, brutal na visão do mundo, na qualidade, no compromisso com a sua nobre função de ser o guardião, deveriam ser o guardião, os guardiães da sociedade da democracia brasileira, né? Eles se transformaram, na verdade, em funcionários que apenas querem ficar nos quartéis jogando vôlei, né? Como imagino que tenha sido a trajetória, jogando vôlei e tomando caipirinha, né? Eu fico muito observando e comparando
com os militares do passado, mesmo aqueles que participaram do golpe. Eu fico pensando no general Geisel, né? Que era um militar de altíssimo nível, né? Assim como o general Goberi, eu não tenho nenhuma convergência com eles, mas a mudança de postura, de dignidade em relação ao Estado brasileiro, a sua função, na verdade, de guardiões da democracia, e deveriam ser, e da Constituição, é o que eles deveriam, e parar de falar, né? Serem mais discretos, serem menos intrusivos. E veja o que nós estamos assistindo, esse fenômeno Bolsonaro diz muito mal das Forças Armadas, porque como é que eles conseguiram formar uma figura tão, assim, de baixo nível, desclassificada, como é esse presidente da República do Brasil, não é? Não tem noção de nada. O que ele aprendeu nas agulhas negras? O que ele aprendeu nos quartéis? Ele aprendeu a falar esse amontoado de besteiras que ele fala diariamente. Então é muito... Eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas brasileiras, diante, por exemplo, da participação deles na Revolução de 30, nos projetos de industrialização do Brasil. Eu sempre reconheço, sim, e até mesmo no período da ditadura, eles não abandonaram, eu vivo dizendo isso e muita gente não gosta, mas eu falo, eles não abandonaram o projeto de industrialização e de desenvolvimento, né? Isso foi, claro que houve a crise da dívida externa em que eles têm responsabilidade, mas eles não abandonaram o projeto de industrialização e de progresso do país. Professor, muito obrigado pelo senhor ter dialogado mais uma vez aqui conosco no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que vocês me deram. As perguntas foram muito pertinentes e agudas. Eu não sei se eu respondi de maneira adequada ou satisfatória, mas eu agradeço muito a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Conversamos aqui com o economista e professor da Universidade de Campinas, a Unicamp, Luiz Gonzaga Beluso. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes. E agora eu saúdo o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, CIMED-RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia. Bom, em primeiro lugar, queria desejar um bom dia a todas e todos que nos assistem, né, que nos escutam, e dizer que é um grande prazer estar aqui no Faixa Livre novamente, né, para a gente estar conversando sobre a pandemia da Covid-19, que o cenário tem mudado rapidamente, né, a gente tem vivido agora um aumento da incidência dos casos novos da doença e que tem colocado uma grande preocupação para todos nós brasileiros e para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, com muito sofrimento, muito desgaste físico, psicológico e uma necessidade de uma mudança de postura por parte do governo, com medidas de isolamento e distanciamento e também de acelerar a vacinação. Alexandre, muito obrigado por você estar novamente conosco aqui no programa. Alexandre, a cada vez que nós conversamos aqui no Faixa Livre, parece que a situação da Covid-19 no nosso país piora. O Brasil superou na última semana a marca absurda das 300 mil mortes na pandemia. Quase 3 mil brasileiros já vão a óbito por dia nesse genocídio liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Sistema Único de Saúde está colapsado, muita gente morre na fila por um leito e não há expectativa de melhora da situação. Onde é que nós vamos parar, Alexandre? Bom, infelizmente, a gente, em plena pandemia, né, que a gente já tem 300 mil brasileiros que vieram a óbito, isso fora as subnotificações, os dados que ainda estão em análise, né, de registro, investigação por parte dos serviços de vigilância, é uma situação muito crítica, né? E nesse momento a gente vive, por parte do governo federal, um governo que é um governo negacionista, um governo que coloca
como sua política necropolítica, né? Então, isso é expresso de que maneira? Isso é expresso através da falta de vacinas para a população. A gente avança num ritmo muito lento de vacinação. No ano passado, o presidente negou a compra de vacinas, né? A Pfizer é um exemplo delas, né? Não investiu na indústria nacional para que a gente, no complexo de saúde, né? Industrial da saúde, para que a gente pudesse produzir vacinas nacionais, enfim, e a gente fica numa situação muito difícil, né? Com a ausência de expansão de leitos, é importante dizer, com a população precisando de leito, o Ministério da Saúde cortou recursos de financiamento de leitos de CTI, né? A gente não tem visto o Ministério da Saúde produzir protocolos, enfim, com medidas validadas cientificamente, muito pelo contrário, né? A propagação de remédios sem evidência científica, e muito pelo contrário, né? Podem expor a população já tão vulnerável a efeitos colaterais, né? Como arritmias, enfim, e dá uma sensação que estão sendo tratadas, né, em casa quando estão sintomáticos, que estão tomando remédio A, B ou C, e na verdade isso só está postergando que ela procure um serviço de saúde para ela ter um atendimento adequado. Então tem coisas perversas nesse sentido, né, por causa dos efeitos colaterais da medicação, e porque o paciente fica com uma falsa sensação que está sendo tratado e aí vai procurar muito tarde esses serviços, né? Então a gente precisa dar uma virada nesse jogo, né? A gente precisa sim de leitos de CTI, mas a gente precisa de uma política que combata a necropolítica, né? Que seja oposição a essa política que está posta, a essa política que naturalizou a morte de 3.000 pessoas, a gente caminhando no próximo mês para a morte possivelmente de 4.000 pessoas, e para isso a gente precisa de uma política que defenda a vida, e a defesa na vida nesse momento, nesse contexto que a gente vive no nosso país, passa necessariamente por isolamento e distanciamento social, com garantia dos direitos sociais que estão na nossa Constituição, né? A pessoa tem que ter direito à moradia, direito à alimentação, enfim, os direitos básicos, né, que são direitos constitucionais que não podem estar ali meramente no campo das ideias, meramente escrito na nossa Constituição, mas tem que se fazer concreto, né, na vida das pessoas. Então é necessário renda básica, é necessário auxílio, sim, né, e também medidas para resguardar, né, os empregadores, enfim, para que sejam evitadas emissões, falências em massas, enfim, a gente não tem visto nada disso, né? A gente tem visto o grande capital aumentar cada vez mais seu volume, né, através de investimentos, de ações na bolsa, enfim, e a gente tem visto a maior parte da população passando fome, né, sem vacina e sem condições, né, por conta disso, até de fazer seu isolamento social, porque a pessoa fica numa questão, ou eu vou passar fome, ou eu vou fazer meu isolamento. Então é um jogo muito perverso que está posto no nosso país nesse momento e que a gente tem que denunciar, a gente tem que se contrapor a essa política que está posta para a gente conseguir superar. É necessário, né, que a gente se mobilize através das redes sociais, conversando com as pessoas que a gente conhece, né, por telefone, e-mail, enfim, das medidas que a gente conseguir, né, mas preservando esse isolamento. É importante, nesse momento, essa mobilização de toda a sociedade brasileira numa bandeira em defesa da vida, em defesa da vida de todos, né? Como eu venho dizendo, né, para a gente superar a pandemia, né, essa pandemia que é transmissível, enfim, pelas gotículas, enfim, a gente tem que ter um senso enorme de solidariedade, né? E isso de reconhecimento que eu usando máscara, eu estou cuidando do meu próximo, eu reivindicando o leito de CTI, eu estou cuidando do meu próximo, eu combatendo e dizendo que é fake news, informações falsas que são divulgadas, como por exemplo medicamentos, enfim, eu estou ajudando também, enfim, são questões que a gente tem que colocar na mesa. A gente não pode continuar nesse rumo, né? Que esse rumo ele já demonstrou que não dá certo, levou já, infelizmente, 300 mil brasileiros a óbito, e a gente tem que inverter essa curva de mortalidade, essa curva de casos novos que só cresce, né? A gente tem que puxar ela para baixo, e a gente vai puxar ela para baixo com vacinação, cobrando o Ministério da Saúde, cobrando o governo federal que avance na negociação das vacinas, né? Que cumpra os calendários propostos, porque a gente tem visto esses calendários sendo frustrados, né, a cada mês. A gente não tem a entrega de 100% das doses, né, e a gente tem que entender por que isso está acontecendo. A população quer viver, a população precisa viver, e a gente precisa, nesse momento, de combater a necropolítica que está posta. E como socorrer o SUS em um momento como esse, Alexandre? Faltam leitos de UTI, falta pessoal, já faltam até insumos para a intubação dos pacientes. Ainda há capacidade de reação do nosso sistema de saúde?
O que as autoridades precisam fazer no sentido de providenciar condições de as pessoas serem salvas, Alexandre? Bom, o SUS é nosso grande patrimônio de combate a essa pandemia que está aí, né? O SUS que a gente vê imagens, a gente conhece, né? Que está lá vacinando a população quilombola, que está vacinando a população indígena, a população ribeirinha, a população das comunidades, enfim, esse SUS que trabalha e atende a todos, né? Sem distinções e sem exigir qualquer tipo de pagamento, né? Então, um sistema que ele é solidário, né? Todos nós brasileiros financiamos eles, né? Através das nossas contribuições, enfim, e a gente sabe que o Brasil tem dinheiro para financiar o SUS. O problema é que há muitos anos o Sistema Único de Saúde passa por um processo de subfinanciamento e de sucateamento. E isso foi acentuado e muito, né? A gente tem que dar nome aos bois, pelo governo Michel Temer com a Emenda Constitucional 95, né? E também por Bolsonaro, né, que não quis virar esse jogo e continuou com os cortes dentro do Sistema Único de Saúde. Então, é uma situação que a gente precisa inverter. A gente tem aí dois cenários, né? A gente tem que investir no âmbito da atenção primária, que são aqui no município do Rio de Janeiro, as clínicas da família, os centros municipais de saúde, que são a principal porta de entrada do sistema de saúde. 80 a 90% das questões mais prevalentes, ou seja, mais comuns de saúde, as queixas da população podem ser tratadas dentro da atenção primária, e com Covid-19 não é diferente. A população vai ali, tem acesso a teste rápido, pode fazer o RT-PCR, teste de antígeno, é medicada, enfim, tem todo o acompanhamento. Em caso de necessidade, é referenciada, encaminhada para outro serviço de outra complexidade, né? Então é fundamental a gente expandir a atenção primária no momento que o Rio de Janeiro tem cerca de 50% de cobertura, né? A gente em 2016 tinha 70%, Marcelo Crivella fez um enorme retrocesso no âmbito da atenção primária. A gente precisa virar esse jogo também, para dar atenção para as pessoas, porque até a pessoa, e lembrando que a gente trata a Covid na atenção primária, a gente trata as outras 80% das queixas mais prevalentes. A hipertensão, a diabetes, a tuberculose, enfim. E essas linhas de cuidados elas têm que ser mantidas para a gente conseguir dar um cuidado. A gente sabe que a mortalidade de um paciente com uma doença cardíaca pode ser 3 vezes maior em caso de Covid, se ele estiver descompensado. Então a gente precisa cuidar dessas pessoas, e para isso a gente precisa de investimento no âmbito da atenção primária, né? Tá, mas agora a gente tem uma urgência, mais de 500 pessoas no estado do Rio de Janeiro esperando leitos no CTI, um número que cresce a cada dia, que o estado e os municípios e a própria União não conseguem dar uma resposta a essa situação. Então a gente precisa sim investir na ampliação de leitos, né? Mas não adianta investir em leitos, se não tomar medida de isolamento e distanciamento social, porque senão vira enxugar gelo, né? Eu estou abrindo leito eu abro um leito e 5, 6, 10 se infectam, e um desses 10 vai precisar de um desses leitos de CTI. Então é uma situação que a gente precisa parar de enxugar gelo, a gente tem que tratar isso para parar a cadeia de transmissão da Covid-19. Isso é essencial nesse momento, com medidas de isolamento e distanciamento social. A gente precisa abrir leito. Ah, Alexandre, existe falta de médicos no Rio de Janeiro? A gente não tem falta de médico no Rio de Janeiro. A gente tem 63 mil médicos ativos no estado do Rio de Janeiro, 3,7 médicos para cada 1.000 habitantes, então uma proporção está maior do que países da OCDE, e a gente precisa ter clareza que a gente precisa valorizar o principal patrimônio do Sistema Único de Saúde. Qual é esse principal patrimônio do Sistema Único de Saúde? São os trabalhadores em saúde. É o técnico de enfermagem que está ali cuidando da pessoa, do paciente, é o enfermeiro que está ali na linha de frente, é o médico, enfim, a gente precisa cuidar dessas pessoas. Os trabalhadores de saúde nesse momento estão extremamente desgastados, né? Então, sem férias, estão sem direito a EPIs de qualidade, sem condições de trabalho, tendo que dobrar, triplicar o número da carga horária semanal para conseguir dar conta. A gente tem muitos colegas adoecidos nessa situação. E a gente tem que, sim, cuidar desses profissionais, né? Ah, vamos abrir leitos. Aí oferece um bando de contrato precário, PJ, que não dá direito a nada, os colegas adoecem. Muitos, inclusive, infelizmente, vieram a falecer também em meio à pandemia da Covid-19. É importante dizer que a gente tem um número altíssimo de profissionais de saúde que ainda não foram vacinados,
contra a vacina da Covid-19, né? Porque tem os conceitos de profissional de linha de frente, profissional que não é linha de frente. Estivemos reivindicando isso no Ministério da Saúde, estamos reivindicando também junto à Secretaria Municipal de Saúde, que entendemos que a gente tem que valorizar esse patrimônio humano do Sistema Único de Saúde, né? Que é o nosso principal alicerce, né? Que a gente tem para isso. Então a gente tem que criar leito, sim, investir, como você disse, a gente tem que investir em capacitação. A gente tem um número pequeno, né? A gente tem menos de 1.000 médicos, 800 e poucos médicos intensivistas titulados no estado do Rio de Janeiro, que são aqueles médicos com especialidades para CTI. Mas a gente tem como treinar outros médicos, né, para essa situação. A gente tem médicos de outras especialidades que também têm habilidades e competências desejáveis para esse cenário, né? A gente precisa disso, a gente precisa investir em formação e educação permanente. A gente não tem visto isso, a gente não tem visto a instituição de protocolos de cuidados, né, em boa parte das unidades que se propõem ao tratamento dos pacientes Covid. Então, abrir leito é muito mais do que você ir lá, colocar uma cama e um colchonete, né? É você contratar, investir de maneira permanente no pessoal que está ali com capacitação, é você também investir e comprar insumos, remédios, enfim, não só nos leitos CTI, os leitos de clínica médica, e a gente tem que fortalecer o SUS como um todo para que a gente consiga fazer isso. Aqui no Rio de Janeiro, Alexandre, a situação não é muito diferente do que acontece no restante do país. Já mais de 600 pessoas na fila aguardando por um leito, além da falta de medicamentos, daquele kit de intubação, de material básico de proteção. No Rio, Alexandre, o que é que vocês do CIMED consideram como o principal gargalo, o problema mais difícil a ser enfrentado nesse momento com a pandemia? Evidentemente, tem essa questão dos leitos de CTI, que são um gargalo muito importante, porque é uma necessidade imediata, né? Eu não posso deixar para abrir o leito amanhã, depois ou daqui a 2 semanas. A pessoa está precisando do leito agora, né? E não ter o leito agora pode causar um desfecho muito ruim, inclusive levando o nosso usuário ao óbito, né? Então, esse é um gargalo fundamental, né? Nós temos inúmeros leitos fechados na rede municipal, do Estado, na rede federal, por causa de déficit, ou seja, falta de recursos humanos em saúde, para que a gente possa ofertar esses leitos para a população. Então, a gente precisa de medidas urgentes, né? A gente não pode achar que abrir 10, 15 leitos vai resolver quando a gente tem mais de 600 pessoas esperando, né? E 1 hora, sim, faz diferença, né, para quem precisa de um leito de CTI. Então, a gente precisa imediatamente de uma resposta por parte da Secretaria Estadual, das secretarias dos municípios, para que sejam abertos. E que o Ministério da Saúde assuma a sua responsabilidade, o seu dever, né, de abrir esses leitos das unidades federais, de contratar recursos humanos sem privatização, né, sem cessão para setores privados, porque a gente consegue fazer isso com qualidade dentro do Sistema Único de Saúde, com gestão pública, como sempre fizemos, né? Então a gente precisa de mudar esse jogo, né? Não adianta, né, ficar falando, os hospitais federais, a gente tem uma dificuldade de contratar, não sei o quê, e eles não investem em medidas concretas de contratação. Michel Temer não fez concurso para o Hospital Federal. Bolsonaro não fez concurso para o Hospital Federal. Estão vivendo de contratos temporários, gente. Que lógica é essa? Serviço de saúde, a gente precisa de vínculo, a gente precisa de continuidade, a gente precisa de seres humanos capacitados, profissionais ali capacitados, com investimento em formação continuada, para a gente prestar uma boa atenção. A gente denuncia isso, né? Mas a gente agora precisa de uma atenção imediata. Temos que contratar profissionais e fazer isso no serviço público, né? A gente tem leitos nas unidades federais. Se a gente abrir os leitos das unidades federais, dos municípios e do estado que estão fechados, a gente consegue, nesse momento, contemplar essas pessoas que estão aguardando esses leitos do CTI. Mas acaba que tem uma hora muito grande, né? Vamos reunir com o secretário estadual, vamos reunir com o ministro, vamos reunir com A, B ou C. Enquanto isso, as pessoas estão ali aguardando uma posição na fila, né? Paciente entubado, salas vermelhas de unidade de pronto atendimento, as UPAs, né? Que a população conhece muito bem. Também superlotadas, né? Onde era para ter 2, 3 pacientes, com 7 pacientes. Então, uma situação que é inadmissível, né? Que são unidades, inclusive, provisórias, que você tem que fazer uma transferência para um leito de CTI, que não existe, né? Então, a gente precisa virar esse jogo. Em relação aos kits de intubação, isso é importantíssimo falar, porque já estava anunciado no Brasil todo um aumento dessa pandemia, desde que começou, da incidência da pandemia, aliás, desde que começou um aumento do número de casos em Manaus, né? Isso demonstra que houve uma falta de planejamento por parte dos gestores
para a compra de material, né? Não é a gente envolve com muita apreensão e revolta, né? Casos de colegas, de médicos, enfermeiros, enfim, relatando pacientes com uma sedação ruim, né? Por conta do limite de medicamentos. A gente já viveu isso ano passado também, né? Com falta de midazolam, enfim, em unidades do município do Rio de Janeiro. E agora a gente tem que virar esse jogo também e com toda certeza comprar kit. Isso é falta de planejamento, isso é inadmissível, né? Um paciente mal acoplado à ventilação, ele pode vir a óbito, né? Então é uma situação que não é razoável, né? E tem que ter responsabilidade por parte dos gestores locais, dos gestores estaduais e do próprio Ministério da Saúde, que tem que assumir esse protagonismo real na compra de medicação e de distribuição. A gente tinha um ex-ministro aí que saiu agora há pouco, Pazuello, que se dizia especialista em logística, né? Não comprou kit Covid, não conseguiu nem acertar a vacina se deveria ir para o Amazonas ou para o Amapá. Então, uma situação muito difícil que a gente vive, né? Parece que não existe uma preocupação com as pessoas, né? E que muitas das vezes, em alguns setores, a gestão de saúde ela é feita até de uma maneira muito amadora, né? E as secretarias estadual e municipal de saúde têm atuado de maneira eficaz, na sua opinião? Os gestores têm dialogado? O que nós temos visto nos últimos dias é justamente o contrário. Eduardo Paes e Cláudio Castro têm trocado acusações. Falta responsabilidade da administração pública, Alexandre, em uma situação calamitosa como essa? Bom, o governador tem puxado para um viés extremamente negacionista, né? Tem até sido noticiado que ele fez uma festa de aniversário em Itaipava, enfim, isso tem que ser confirmado. Mas se de fato isso acontecer, é uma denúncia gravíssima que está circulando por parte dos meios de comunicação, porque o exemplo tem que começar por parte das autoridades constituídas, né? A gente precisa de um sinergismo no trabalho entre prefeitos, governador e a União nesse momento, né? A gente já sabe que a gente não pode contar com o governo federal, em especial com o presidente da República, né? Que é contra o isolamento, é contra o distanciamento, ou seja, pensa em cifras econômicas mais do que em pessoas, né? Então, o lucro do banqueiro vale mais do que a vida de muitas pessoas. Isso já ficou claro, né, para boa parte dos brasileiros, e para mim isso está muito claro, né? Mas o Estado a gente tem que também trabalhar em conjunto com os municípios. A gente tem visto o governador do Estado contra medidas de isolamento mais duras nesse momento em que a pandemia explode no nosso estado, e os prefeitos tentando tomar medidas isoladas, enfim, também com não totalmente satisfatórias, que eu acho que poderiam ser mais rígidas em alguns sentidos, mas a gente precisa desse sinergismo, né? A gente precisa de leitos abertos, né? A gente tem muito leito nos hospitais estaduais fechados, a gente precisa de um trabalho em conjunto nesse momento. A briga entre eles não beneficia ninguém, né? Não é hora de pensar em eleição, não é hora de pensar em nada disso, é hora de pensar em garantir um direito constitucional à saúde para as pessoas que estão morrendo aqui no estado do Rio, né? Esse superferiado que foi convocado pelo governador em exercício Cláudio Castro, Alexandre, pode ajudar a reduzir o número de mortes pela Covid-19? O carioca está respeitando a necessidade de isolamento ou nós precisamos de medidas mais abrangentes e restritivas? Depende, né? Se as pessoas encararem como um super feriado para viajar, para fazer festa, para comemorar aniversário com 12 carros na porta, né? Isso não vai ser efetivo realmente, né? Porque, na verdade, você transfere as aglomerações da rua para dentro de casa, ou você vai para festas clandestinas, igual a gente tem visto. Então, isso não vai resolver. Isso vai continuar a transmissão. E aí, uma pessoa que sai de casa e vai para uma festa dessa, volta para casa e contamina as outras pessoas que estão em casa. Então, esse ciclo, essa cadeia de transmissão não para, né? Contamina a pessoa que está trabalhando no prédio, contamina a pessoa que está no serviço essencial. Enfim, a gente precisa reduzir ao máximo o grau de circulação, né? As pessoas não podem encarar esses dias como um super feriadão, um momento para ir para a praia com os amigos, um momento de ir para o barzinho para uma festa não legalizada que esteja acontecendo. A gente precisa ter uma responsabilidade e solidariedade nesse momento. E para isso é fundamental que as pessoas fiquem em casa, né? E ficar em casa é não receber visita também. Infelizmente é chato, a gente quer confraternizar, isso é
é da humanidade, né? Nós temos relações interpessoais, isso é muito importante para a gente, mas nesse momento, a gente se preocupar com o próximo, inclusive com essa pessoa que está vindo visitar a sua casa, com a pessoa que mora com você, enfim, isso é fundamental, né? A gente precisa diminuir essa transmissão da Covid-19 nesse momento, e para isso a gente precisa intensificar. A gente tem visto, né, aglomerações, festas clandestinas, isso não é razoável nesse momento. Infelizmente, a Prefeitura e o Estado não têm conseguido fiscalizar, não tem pernas, mesmo em situações que são denunciadas. Então, tendo em vista o cenário grave que a gente tem, com aumento da incidência, com recorde após recorde em termos de aumento de letalidade, aumento de novos casos, é fundamental a consciência da população e talvez não, com toda certeza, investir em medidas mais duras para que a gente possa, de fato, garantir à população o direito à vida, né? Para que elas têm que ficar em casa para que os outros consigam viver. Infelizmente, esse é o cenário que está posto, né? Mas é aquilo que eu disse anteriormente, né? É muito fácil falar assim, fica em casa, enfim, a pessoa tem que trabalhar, a pessoa está passando necessidade, enfim, porque essas medidas de isolamento estão vindo com medidas econômicas insuficientes, né? O município vai dar tantos reais, vai dar R$100, R$200, enfim. Isso, sabe-se lá quando vai se dar isso, enfim, isso é uma medida que não é suficiente. Eu gostaria de comentar especificamente, Alexandre, a situação do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, onde você trabalha, unidade de referência para a Covid-19 no Rio. Os relatos que nós temos acompanhado de quem está na linha de frente nesse hospital são desesperadores, Alexandre. Mas eu gostaria que você desse o seu depoimento pessoal sobre o que tem enfrentado nessa luta pela vida no Ronaldo Gazola. Como anda a situação dos atendimentos a médicos capacitados na linha de frente? Qual é a realidade no Ronaldo Gazola? Bom, vou falar em relação geral da rede, né, tanto do município quanto do estado. A situação dos profissionais de saúde como um todo é de extremo desgaste, como eu venho dizendo, né? Filas de ambulância, 10, 15 ambulâncias em diversas unidades, fazendo fila, né, para internar pacientes, com um número reduzido de profissionais, né, e uma dificuldade muito grande de alguns locais contratar os profissionais, justamente pela falta de vínculos adequados, ou porque não honraram no passado com pagamentos, porque devem INSS, FGTS, então situações complexas, né? A gente precisa investir no cuidado desses pacientes e no cuidado também de quem cuida. É fundamental cuidar de quem cuida, cuidar dos profissionais de saúde que estão ali nesse momento, né? Os médicos, né, ele está apto a atuar da área que for, né? É desejável, né, que se tenha por parte dos municípios, do estado e federal estabelecimento de protocolos e, consequentemente a isso, estabelecimento de programas de educação permanente em saúde para capacitação desses profissionais, tendo em vista que a Covid-19 é uma doença extremamente nova, né, em que a gente ainda está conhecendo, então é fundamental esse diálogo, essa capacitação e treinamento para adequar os protocolos, né? Obviamente esses protocolos não violam, né, a autonomia médica quando feito com estritas bases científicas. Como lidar com o desespero dessas famílias que veem seus entes queridos sucumbirem a essa doença nefasta, Alexandre? Quem é que cuida de quem cuida? Vocês, profissionais de saúde, têm recebido um acompanhamento psicológico para conseguirem enfrentar essa rotina de mortes? Eu acho que nenhum de vocês está preparado para se deparar com tanta gente morrendo ao mesmo tempo. A sensação é de total exaustão que a gente tem vivido nesse momento, né? De sobrecarga de trabalho, aumento de plantões, familiares que adoeceram, familiares que faleceram, né? Um momento muito, muito difícil, conversar com essas famílias, e aí tem um elemento que é mais complicado nesse momento de pandemia. Essas famílias não podem ter acesso ao hospital, né? Porque no dia a dia normal os acompanhantes eles ficam junto com o paciente, né? Tem a questão da humanização dessa internação, que é muito importante, mas nesse momento por questões da própria cadeia de transmissão da Covid-19, por medidas de quebrar essa cadeia, não pode ter visita dentro das unidades hospitalares, então fica muito distante. Então alguns familiares, alguns usuários têm telefone, outros não, né? Mas fica uma situação de muito distanciamento. Então, por muitas das vezes, nós profissionais de saúde, nós somos os únicos elos da unidade
hospitalar com esses familiares, né, e para com esses usuários. Então, é uma situação que a gente acompanha muitas emoções, a gente acompanha sofrimento, angústia, né, por parte dos familiares, né, porque tem notícia apenas uma vez ou duas vezes por dia. Isso gera, né, angústia, né, dentro das pessoas que estão ali apreensivas, né, porque a gente sabe que essa doença tem uma evolução muito rápida, com desfechos muito ruins, né? Então, uma situação difícil. E ninguém se formou como profissional de saúde para ficar dando tantas notícias de morte, né? A gente quer, na verdade, é dar notícia de cura, dar que o tratamento foi bem sucedido. Então, é muito difícil lidar com uma situação dessa, em que a gente vê muita gente, muitas pessoas jovens, a gente tem visto uma população mais jovem agora sendo internada, uma situação muito complexa, né? E que a gente não tem visto luz no fim do túnel, porque a gente não tem visto apoio por parte do governo, em especial do federal, para a gente superar essa situação. Dá para traçar um panorama do que nós deveremos ter nos próximos meses, Alexandre? Há quem diga que nós passaremos das 5.000 mortes diárias. É isso mesmo que deve acontecer, na sua opinião? Depende do que vai ser feito, né? Se a gente conseguir, de fato, implantar medidas de isolamento e distanciamento social com garantia de auxílio, resguardando os direitos da população brasileira, né, que está ali passando necessidade, que está ali trancada dentro de casa, a gente consegue puxar essa curva para baixo, né? A gente consegue diminuir. Mas se for mantido a mesma política atual, né, de festas clandestinas ou então de ausência de período de isolamento e distanciamento social, a gente não vai conseguir vencer, né? Infelizmente, o que a gente vai ver é isso. 4, 5 mil mortes, existem projeções, sim, nesse sentido, e que causam muita angústia em nós profissionais de saúde, né? Que enquanto a gente trabalha, a gente vê do lado festas acontecendo. Então, uma situação difícil que a gente espera que a gente possa superar num momento curto, mas que causa muito apreensão para todos nós, né? Então temos que, como eu disse antes, a população toda chamar a responsabilidade a quem tem responsabilidade, que são os governantes, né? E aí incluído os parlamentos, né, as assembleias, o Congresso Nacional, a Câmara de Vereadores, que tem que apoiar essas medidas de endurecimento do isolamento social nesse momento. E essa troca no Ministério da Saúde com a chegada do cardiologista Marcelo Queiroga, combinada a essa pressão que o Bolsonaro tem recebido dos parlamentares do Centrão e do capital hegemônico, te traz alguma esperança de mudança de rumo da atuação do governo federal em relação à pandemia, Alexandre? Na quinta-feira, nós, o Sindicato dos Médicos, o Sindicato dos Enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, estávamos na porta da Superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, ali na Rua México, protestando, né, com cartazes para vacina para todos, condições de trabalho, contra a estadualização dos hospitais da rede federal, ampliação de leitos, né, e pedimos, né, para sermos recebidos pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estava lá conversando com o superintendente, com o secretário estadual, e fomos recebidos. Nessa oportunidade, nós colocamos toda essa pauta de reivindicações, né, de combate à necropolítica imposta nesse momento, para que a gente consiga superar nessa situação. Eles prometeu ampliação de leitos, enfim, na rede federal. É importante acompanhar isso, porque o governo do presidente Bolsonaro, infelizmente, não honra com as promessas, né, enfim. Então, a gente tem que manter a pressão e a mobilização dentro dos hospitais, de todos os profissionais de saúde, porque isso, sim, é importantíssimo, né? E, para virar esse jogo, uma coisa é você mudar o ministro, né? Mas você não mudou o presidente, né? O presidente que está ali guiando a política, né? Dando as principais diretrizes, é o mesmo presidente que estava antes, né? Então, se depende, né, de qual vai ser o grau de autonomia desse ministro, né? Enfim, mas acho muito improvável e difícil de acontecer uma mudança brusca na política que a gente tem a nível nacional, quando o presidente continua com as mesmas posturas irresponsáveis e negacionistas frente a essa pandemia que tem assolado o nosso país. Para terminar, Alexandre, o anúncio dessa vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan como sendo 100% brasileira, ainda que um hospital de Nova York tenha anunciado que desenvolveu parte do imunizante, pode ser uma saída?
O diretor do Instituto Dimas Covas garantiu que até julho 40 milhões de doses seriam produzidas e a fase de testes deve começar agora no próximo mês. O que é que você espera dessa que é chamada de Butanvac, Alexandre? Bom, infelizmente nós só temos uma vacina, agora o ministro disse que tem 3, enfim, em desenvolvimento dentro do Brasil, né, com pesquisadores do Brasil. E isso mostra o desmonte que aconteceu no nosso país em termos de ciência e tecnologia e no próprio Ministério da Saúde e Educação na parte de pesquisa. Nesse complexo industrial da saúde, nosso país está completamente desmontado, né? E aí isso mostra, né? Cortou bolsa do estudante de pós-doutorado que pesquisa isso, cortou bolsa dos pesquisadores, cortou financiamento dos programas de pós-graduação, não teve aumento, e pelo contrário, teve diminuição em orçamento de universidade, em orçamento de ciência e tecnologia, e aí fica muito difícil realmente se produzir qualquer coisa no nosso Brasil, enquanto não se pensar esse complexo industrial como uma questão estratégica para desenvolvimento nacional, né? Esse complexo industrial da saúde. Isso é fundamental ser pensado, é fundamental ser colocado nas agendas de prioridade. Em relação a essa vacina que está sendo desenvolvida, ela vai agora para a fase de testes, né? Tem que ser testada agora em seres humanos, enfim. Espero que ela tenha uma eficácia boa, né? Para que a gente consiga ter mais uma opção para vacinar a população brasileira. A questão que fica muito nesse jogo, né? O governador anunciou, o presidente não gosta dele, enfim. Eu quero vacina para todos, entendeu? Desde que comprovada a eficácia dessa vacina, né? Que agora vai para o estudo para isso ser verificado, eu quero que tenha vacina para todos, entendeu? Eu não quero saber de onde que veio a vacina, mas eu queria muito que tivesse um número maior de pesquisas, né, no Brasil, mas, infelizmente, com a asfixia que submetem à produção científica nacional, fica muito difícil isso ser feito, né? Alguns estados podem investir até mais um pouco em termos de ciência e tecnologia, como, por exemplo, São Paulo, mas também não é suficiente, né? A gente precisa pensar o que a gente quer em termos de nação, pensar em termos de futuro, né? E isso passa por fortalecer as universidades, não só em termos de saúde, mas em todas as áreas do conhecimento que são fundamentais para a gente crescer enquanto nação, né? E para a gente sair dessa situação que a gente tem atualmente de importadores, enfim, de importar ciência, tecnologia de ponta, né? E a gente começar a ser produtor, né? Exportador disso, né? Com autonomia em nosso país. Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo sorte a vocês, profissionais de medicina, muita resiliência, muita força. Quero desejar também para você um ótimo dia de trabalho e um forte abraço. Eu que agradeço novamente a oportunidade que o Faixa Livre dá para conversar e novamente reitero que o Sindicato dos Médicos está à disposição, né, tanto para o Faixa Livre, mas para os ouvintes, enfim, para toda a população, porque a gente está nessa luta em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da soberania nacional e contra, né, esse negacionismo que vem sendo propagado em nosso país, porque nós somos a favor da vida e contra a necropolítica. Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Sinmed RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!